Olá, sou Roseli Laurenti. Hoje eu venho trazer para vocês mais uma sugestão. Agora é a confecção de um livro. Eu vou explicar como vocês devem fazer. Então, primeiro a gente pega um papel sulfite e vou fazer este formato de uma casa. Pode ser feito com post-it, né? Fica mais fácil, ou vocês usam o papel sulfite mesmo, outro tipo de papel, que é importante. O mais importante é realmente o formato. Primeiro, vocês vão começar com esse formato e desafiar o filho a dizer a ele: como que eu posso dividir? O que é isso? Ele vai falar: é uma casa, com certeza. Como que eu posso dividir essa casa em 3 partes, né? Então, entrega para ele esse papel, né, que está em branco, só com o formato da casa, e pede para ele tentar fazer uma divisão. Pode usar régua? Pode. Pode ser a mão livre? Pode, não importa. Depois, os demais, aí vocês já vão dar de uma forma diferente à medida que vai fazendo o livrinho, a história. Então, o importante aqui é que ele faça primeiro isso e depois as demais, ou vocês pedem para ele recortar, né? Já vem toda marcadinha para recorte, que é importante também, porque aí ele aprende a trabalhar com a tesoura, sempre sem ponta, principalmente quando a criança é pequena, e para não se machucar, né? Então, vocês vão precisar de lápis de cor, tesoura, cola e esses papéis que ele vai recortar. Eu coloco assim para ficar mais fácil para vocês terem noção, né? Por último, depois que eles fizerem toda a atividade, aí dá o título da historinha deles, né? Então, o que acontece? Inicia sempre a história dizendo o seguinte: uma casa morava num local solitário. Ela estava sozinha há muito tempo, estava muito cansada e gostaria de fazer outras coisas. Então, ela conversou com ela própria e teve a seguinte ideia: vamos nos dividir e sair para o mundo, porque eu quero conhecer o mundo. Aqui eu não conheço nada, a não ser esse trechinho que eu moro. Então, elas resolveram dividir desta forma, né? Então, ficou o trapézio e 2 triângulos. Olha que nós estamos trabalhando também a matemática aqui na história. E à medida que elas foram andando, elas se juntavam de uma forma e deram o formato aqui de uma montanha. Então, elas reproduziram uma montanha. Aí foram andando para conhecer novos espaços e chegaram no mar. Então, elas se transformaram num barquinho e também num pequeno pássaro. Continuaram suas aventuras e chegaram numa rampa de skate. Se divertiram muito, deram muita risada com as crianças que iam e vinham com seus skates e os seus malabarismos. Continuaram andando, e como estava próximo do Natal, para alegrar as crianças, o que elas fizeram? Se tornaram uma árvore de Natal. E as crianças ficaram muito felizes com essa árvore, porque o Papai Noel ia chegar. Continuaram andando para conhecer e, de repente,
chegou a Páscoa e aí as 3 partes se transformaram num coelhinho e que foram entregar os seus ovinhos para alegrar a criançada. Mas, ao mesmo tempo, estava num momento muito difícil e elas, de repente, resolveram se tornar uma explosão, porque elas ficaram sabendo do coronavírus, né, do Covid-19, e então resolveram atacar os vírus para que tudo voltasse ao normal. Mas ficaram muito preocupadas com elas mesmas. Então falaram, vamos voltar para o nosso canto, de onde nós saímos, e mandar uma mensagem para as crianças e para todos que moravam no planeta. Fique em casa, Covid-19. E assim a nossa história terminou. E eu dei para este livrinho o nome de A Casa Solitária. Então vejam bem, é uma história que as crianças vão montar como elas querem, né? Os desenhinhos elas vão formando e à medida que formarem elas podem montar essa história. Uma coisa muito legal é vocês gravarem quando ele está contando a história, porque vai passando, né, as atividades que eles pintaram, que eles fizeram, que eles colaram, e eles vão ficar muito felizes ao ouvir a própria história. E as crianças maiores também podem escrever aqui embaixo, né, enfim, como elas quiserem. E assim, então, nós ficamos com a casa solitária e com a capinha que ficou Fique em Casa Covid-19. Um alerta para todos nós nesse momento que estamos vivendo. Então, gente, se vocês gostaram, compartilhem, comentem, façam algumas perguntas para que eu possa ajudá-los cada vez mais. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Virtual, claro.